Aparece a palavra gravando para vocês? Sim. Sim, né? Então, aqui fica ainda dizendo que vai gravar, mas é assim mesmo. Bora lá. Agora tá ok. Então, gente, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Adriana Santos Brito. Sou professora, né, do curso de bacharelado do turismo, modalidade à distância do CIAD, né, Centro de Educação Aberta e à Distância CIAD, da Universidade Federal do Piauí. É o seguinte, a disciplina que a gente vai trabalhar hoje é a disciplina Teoria do Lazer. É uma disciplina teórica, para falar a verdade, né? É pura teoria do início ao fim. Claro que a gente tem alguns estudos de caso, principalmente o último conteúdo da unidade 3, que a gente vai abordar alguns pontos com relação à prática do lazer, da recreação e entretenimento dentro, né, da teoria. Então, a gente vai associar isso desde o início do que a gente trabalhou, do que a gente discutiu da teoria inicial nos dias atuais, com os estudos de caso que eu vou apresentar para vocês. Isso no final, já no final da disciplina. Bem, como eu falei, meu nome é Adriana Santos Brito, tenho formação em bacharelado em turismo, tenho especialização em docência do ensino superior, em gastronomia contemporânea também, e mestrado em patrimônio, artes, patrimônio e museologia pela Universidade Federal do Piauí. Fui professora da disciplina de patrimônio no semestre anterior e atualmente estou com essa disciplina de teoria do lazer. Eu queria que a Mayra se apresentasse também, porque ela vai dar esse suporte para a gente, não só no conteúdo da aula, mas esse suporte de participação nessa aula de hoje. Eu queria que ela se apresentasse para todo mundo aqui. Obrigada, professora. Boa noite a todos. É uma felicidade, né, estar com vocês hoje para apresentar e discutir a disciplina de teoria do lazer. Eu sou a professora Mayra Moura. Eu tenho formação em História, né, sou mestra em História também pela Universidade Federal do Piauí e atualmente sou doutoranda do programa de História da Universidade Estadual do Maranhão. Iniciei nesse semestre, né? Meus vínculos institucionais como professora são na Universidade Estadual do Piauí, onde eu atuo nos cursos de bacharelado em turismo, né? Dou aula no curso de turismo misto, as disciplinas de história, na Tem a graduação em disciplina turismo da mesmo. UESP. E estou agora como tutora do curso de bacharelado em turismo aqui do CEADU. Esqueci de dizer que sou professora do curso de História também, de licenciatura em História da UES. Né? Maravilha. Então, muito obrigada pela recepção. Se tiver aluno de Campo Maior, dá um alô, tá bom? E eu queria só combinar, professora, essa questão da live, né? Da dinâmica aqui. Você já explicou muito bem, deixou claro, mas é só dar um aviso em relação às perguntas, alguns diálogos que vocês queiram abrir, vocês podem deixar no chat, que eu vou anotando, acompanhando, e aí passo para a professora ao final. Sim, Tá? Obrigada. sim. Obrigada, Mayra. O que eu puder responder hoje, eu vou responder. A gente não sabe de tudo, né? Mas se eu não puder responder, tiver alguma dúvida, algo que realmente não saiba responder hoje, é só me procurar por e-mail que a gente resolve, tá bom? Então, assim, até porque pode passar do tempo, né, a gente prevê uma aula de 1h30. Já aconteceu, Mayra, do semestre passado, eu ficar com os meninos até 9h30 da noite. Nossa. Ficou enorme a live, mas ficou muito boa, porque teve a participação de muita gente no final, né? Questão de dúvidas, deles trazerem o que eles vivenciam na cidade onde eles moram para a disciplina e para a teoria. Isso realmente é algo muito bom, que eu espero que isso continue na disciplina esse semestre, né? Então, assim, qualquer dúvida, a gente anota no chat. Eu vou começar a apresentação agora, né, explicando o conteúdo dos 4 conteúdos da unidade, e no final a gente conversa com relação a esse material, ok? Então, bora lá. Gente, a unidade 1, eu dividi ela em 4 pontos. Então, a gente vai eu vou apresentar para vocês hoje alguns conceitos e definições de lazer, tá bom? Alguns autores que falam sobre lazer,
principalmente o lazer, a visão do lazer no Brasil, né? Mas é essencial a gente ter essa visão do lazer fora, né? Até porque as discussões de lazer, elas só iniciaram de fato, de forma mais presente na década de 70 no Brasil. Isso eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Depois a gente vai trabalhar ócio, recreação e tempo livre. O que é ócio, o que é recreação em tempo livre e o que isso está sendo associado ao turismo. Depois a gente vai falar um pouco sobre lazer no Brasil e, de uma forma mais presente, no último, né, conteúdo que é do Mazetier e os estudos do lazer no Brasil, uma breve trajetória histórica. Aí a gente entra, de fato, na teoria do lazer no Brasil. Então, é algo que a gente tem que falar. Não dá para falar sobre lazer se a gente não fala sobre o Geoffrey de Mazetier e a importância, né, desse autor, desse pesquisador para nós no Brasil. Bora lá. Bem, conceito de lazer. Nos materiais que eu enviei para vocês, eu faço algumas relações, isso já é no final da disciplina, algumas relações entre turismo, lazer, recreação, turismo, lazer, entretenimento e turismo, lazer, ócio, né, que eu vou falar até para vocês, algumas relações que possui o lazer com o turismo. Mas quando a gente fala do lazer, da palavra, né, lazer, ela é uma palavra que é do ponto de vista etimológico, tem um significado de licere ou licete. Então, é um ponto de vista etimológico, termo da palavra, de fato, significado da palavra. Mas aí, quando a gente fala, não é somente no latim, a gente vai ter uma bibliografia inglesa, uma bibliografia francesa, que vai falar do significado do termo lazer. E para o inglês, a palavra lazer, ela é denominada de leisure. Para o francês, a gente já vai ter uma palavra que tem essa denominação, gente, de loisir. Aí a gente não encontra, e não tem autor que diga que encontra no espanhol. Na verdade, o termo lazer, a palavra lazer, ela não existe no espanhol. Então, vocês vão encontrar essa denominação latina, inicialmente, né? Mas vocês vão encontrar ela, e os autores franceses vão dizer essa palavra e vão explicar melhor essa palavra, o sentido, de fato, da palavra lazer, do termo lazer, e os ingleses também. Então, a gente tem o leisure, lazer em inglês, e tem o de loisir, em francês, que é o sentido, de fato, do lazer, né? Que é o lazer para nós hoje. De forma alguma vai existir a palavra lazer no espanhol. O que a gente encontra é o tempo livre no espanhol. Tá bom? Então, essas diferenças que a gente encontra dentro da teoria do lazer, que é essencial para nossa aprendizagem também. Bora lá. Foram criados, na verdade, a palavra lazer, essa palavra latina, né, licere, ela foi criada na antiga civilização romana e significava, naquela época, né, ser lícito, significava ser permitido, ter o direito, né? O significado da palavra lazer hoje é o mesmo, ter direito, né? Poder ter o direito de fazer algo, né? De ter esse tempo livre, né? Esse momento que existe entre o trabalho e um momento de descanso, né? Então, foi criada na civilização romana. Outra questão interessante é que nos últimos anos teve um crescimento, principalmente no Brasil, do número de pesquisas e estudos que tem essa base do lazer, né? Esse envolvimento do lazer. Principalmente, gente, por sociólogos, por educadores físicos e bacharéis em turismo. Então, realmente a teoria do lazer, ela está muito presente nessas formações. Principalmente na formação da sociologia, vocês têm um texto básico da sociologia do lazer do professor Luiz Otávio de Lima Camargo, é sociólogo, né, mas ele discute lazer, porque é algo da formação e que ele associa isso com o turismo. Então, é algo realmente essencial para a aprendizagem do bacharel em turismo. Não dá para a gente trabalhar com turismo se a gente não entende do lazer.
da importância do lazer. Então, o lazer é importante para vocês, porque vocês vão conseguir entender melhor a teoria, vocês vão conseguir identificar o que está sendo trabalhado, principalmente em desenvolvimento de projetos sociais, tudo que trabalha e que envolve o lazer na cidade de vocês. E a partir da formação de vocês, eu falei até com uma colega de vocês, a Keila, se eu não me engano, em um dos fóruns. A partir da visão que vocês terão do lazer hoje e na formação de vocês no futuro, vocês vão conseguir ter uma visão crítica a respeito do lazer e quais as melhorias vocês vão poder incluir e desenvolver na prática nas cidades onde vocês residem. Por isso que é importante a teoria hoje. Não dá para aplicar algo se você não sabe a teoria, se você não entende e reflete acerca da teoria. Por isso que a teoria ela é importante dentro de um curso de graduação. Então, a teoria do lazer hoje, que eu apresento para vocês a partir de agora, ela vai ser a peça-chave para vocês conseguirem identificar os pontos fortes e fracos nas cidades e nos locais onde vocês residem. E saber entender o que precisa ser melhorado. Entendeu? Então, por isso que eu falo que as pesquisas no Brasil do lazer, ela especificamente dentro das formações da sociologia, dos educadores físicos e dos bacharéis em turismo, ela está muito presente. Porque existem centros de pesquisa que envolvem essas formações e que associam isso com o turismo também. A definição oferecida pelo sociólogo francês Geoffroy de Mazidier, ela no livro Lazer, Cultura e Cultura Popular, e eu incluí até uma citação nesse primeiro conteúdo da aula em PowerPoint, para que vocês tenham siga esse material, torna-se a partir do ponto de vista que ele tem como referência o Brasil. Então, ele começou a entender melhor o lazer em países periféricos. Ele tem uma visão da Europa. E ele começou a entender melhor o lazer e o que se trabalhar com do lazer, né? De tudo que ele estudou e que ele aprendeu no Brasil, quando ele vem ao Brasil e ele trabalhou no Brasil durante esse período com palestras, cursos e uma infinidade de pesquisas que ele fez no país, principalmente na década de 70, quando ele faz referência ao Brasil, que ele vê as dificuldades que naquela época já se encontrava entre periferia e a zona urbana com pessoas de classe média e classe alta, e as dificuldades que tem das pessoas da periferia em não terem acesso aos benefícios que o lazer propõe, né? Então, eu coloquei até em nos conteúdos da aula, que é um exemplo muito claro para nós, se vocês puderem ir um dia, conhecer a cidade de São Paulo. Ali é uma realidade muito presente, gente. Entre a periferia e a zona, de fato, urbana, onde o que aparece na TV, em que pessoas com dinheiro conseguem ter o lazer, conseguem visitar museu, centros culturais, conseguem assistir shows, uma infinidade de coisas que o lazer propõe naquela cidade e que a periferia não tem acesso, porque há uma desigualdade social, e isso eu vou falar para vocês, que a principal causa da dificuldade de não de se trabalhar, mas de encontrar projetos sociais que envolvam lazer, que façam que a população tenha consciência da importância do lazer, é a desigualdade social, e a cidade de São Paulo, a capital, ela é muito, muito presente. A periferia, ela fica distante. As pessoas ali, boa parte não tem condição de ir na Avenida Paulista e ir nos museus, porque é longe, porque é caro, entendeu? Então, é uma desigualdade social que o Geoffroy de Mazidier encontra já na década de 70, quando ele chega no Brasil. E ele define o lazer como um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda
desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social, voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Então, essa citação que eu apresento para vocês é, de fato, a citação mais importante para a gente hoje na aula, que é o que ele entende por lazer e o que ele encontra da visão do que ele encontrou naquela época, né, do lazer no Brasil. O que ele acha que é realmente importante a gente ter, esse direito, esse poder, né, de descansar de fato, né, esse poder, esse ter o direito, né, porque a gente fala de lazer, a gente fala de recreação, a gente fala de tempo livre, a gente fala de entretenimento e turismo, isso tudo está associado, gente, ao ter direito de descanso, né, é o momento que a gente vai ter o direito ao descanso. E a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem esse direito, né? Às vezes, final de semana era um momento para se descansar, mas que, de fato, por conta dessa desigualdade social, a gente acaba tendo que trabalhar, infelizmente. Mas é algo que ele já viu isso quando ele veio na década de 70. Final da década de 60, mas de forma mais presente na década de 70 no Brasil. Bora lá. Outra questão interessante é que o próprio autor Luiz Otávio de Lima Camargo, em um dos textos que ele fala que o lazer significa ser permitido. Então, é tudo que eu falei para vocês. É esse sentido de ter o direito, de poder, né, ter esse direito, né? É algo que é ter o direito de todos nós, de ter esse descanso. Então, todos os autores, eles vão conversar entre si. Eles acabam falando a mesma coisa, muda as palavras, mas sem o mesmo sentido, que é ter o direito, poder ter o direito ao descanso. Outro ponto interessante é que as primeiras noções do lazer, elas estavam, de fato, relacionadas ao ócio. E daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é o ócio, que é diferente do lazer, gente. O que é lazer e o que é ócio. Existe... tem gente que associa, mas são palavras completamente diferentes e com sentido e significados diferentes. As primeiras noções de lazer, elas estavam de fato relacionadas ao ócio. Por quê? Porque um dos grandes momentos da nossa história, da história da humanidade, principalmente quando a gente fala da antiguidade, né, lá na Grécia Antiga, o lazer, ele tinha um sentido de contemplação. Mais que isso, gente, como eu falei lá na disciplina de patrimônio, né, só tinha direito à contemplação e ao lazer, mas é um sentido, de certa forma, mais voltado para o ócio, uma pequena parcela da população na época, que eram as pessoas que tinham poder na época, que tinham riqueza, né, e que o restante dessas classes sociais eles eram pessoas que faziam as tarefas civis, eram empregados desses poderosos. Então, o direito ao lazer naquela época também acontecia somente para pessoas com alto poder aquisitivo. Então, é algo realmente, naquela época estava associado, né, ao ócio, mas que na modernidade a gente já diferencia o que é lazer e o que é ócio, porque há uma distinção clara entre os dois. O autor, e eu cito até no trabalho, no material de vocês, o autor chamado He Qi-shan, um dos textos que fala da década de 1974, fala que o ócio, né, para ele já fala que o ócio deve ser entendido como o não fazer, ao passo que o lazer, antes de tudo, é reconhecido como uma ocupação, o fazer. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, o lazer é o momento em que vocês podem ler um livro, assistir uma TV, ir para o cinema, passear. O ócio já é o momento em que vocês não estão fazendo nada. Eu estou ali sentado pensando na vida. Eu não estou estudando, eu não estou trabalhando, eu não estou assistindo, eu não estou lendo. Isso é ociosidade.
entendeu? Então, é diferente do lazer. O lazer é o momento em que eu tenho de descanso, mas está associado a fazer algo. A leitura, assistir um TV, ok? A ociosidade é não fazer nada de fato, é ficar pensando aqui em algo no futuro. Eu não estou fazendo nenhuma ação, por isso que é o ócio, ok? Marcelino, uma das citações dele, ele fala que o lazer é definido como a cultura compreendida no seu sentido mais amplo. Ele fala da vivência, da prática e do tempo disponível. Olha só, eu tenho um tempo disponível para passear, eu tenho um tempo disponível para ler um livro, para assistir uma TV, um filme. Então, isso é lazer, ok? Então, é diferente do ócio. Ócio é o não fazer nada. Eu não estou fazendo nada, estou sentado pensando na vida. Eu não estou lendo, eu não estou assistindo TV, não estou estudando. Isso é ociosidade. A Revolução Industrial, ela impulsionou, gente, a implantação do modo de produção capitalista, isso todo mundo sabe, né? Isso na disciplina de história, falei um pouco sobre isso em patrimônio, de forma superficial, mas é importante falar aqui que isso acabou, consequentemente, influenciando o crescimento dos centros urbanos. A Revolução Industrial, existe um antes da Revolução Industrial e um depois da Revolução Industrial. A Mayra pode até confirmar para mim, no final, sim ou não e por quê, se ela quiser ajudar nesse ponto, porque é algo da própria formação dela. Existe um antes e um depois da Revolução Industrial, né, Mayra? Existe, sim. Posso falar agora, professora? Se você quiser, pode complementar. Não, eu prefiro falar no final, que aí eu contextualizo tudo. Pode continuar. Maravilha. É só um ponto superficial que eu falo, porque envolve o tema aqui. A Mayra vai ajudar a gente nesse ponto no final da aula. Então, após a Revolução Industrial, né, quando inicia a Revolução Industrial, ela, consequentemente, ela influenciou nesse crescimento dos centros urbanos, o desenvolvimento dos trabalhos, né, principalmente esse trabalho mais mecânico das grandes fábricas na época, isso vocês estudaram durante o ensino médio. E, consequentemente, também acabou definindo novos rumos de trabalho e lazer propriamente dito. E aí eu falo por quê? Porque boa parte da população que vivenciou a época da Revolução Industrial, que não existe mais, né, que já há muito tempo acabou, trabalhava 10, 12 horas, 18 horas, 16 horas, e não tinha direito ao lazer. E com as greves, né, as discussões entre grupos de trabalho na época, isso acabou sendo refletido no tempo de lazer, porque era direito da época do trabalhador. E o que a gente tem hoje é reflexo, gente, as leis trabalhistas, tudo isso é reflexo do período da Revolução Industrial. Eu acredito que esse ponto a Mayra pode até concordar. Que é um reflexo do período da Revolução Industrial, o crescimento urbano, esses novos rumos dos trabalhos nessas grandes fábricas, o direito ao lazer também é reflexo do que aconteceu no período da Revolução Industrial. Até porque, rapidinho, professora, está relacionado com as novas concepções de tempo, né? Sim. Que até você aborda no material. Sim. E a gente vai centrar também essa discussão dentro de um processo de trabalho. É um impacto no mundo do trabalho, né? Então, até essas questões relacionadas ao lazer, como o lazer vai se situando em determinadas épocas, está relacionado com todo esse processo da Revolução Industrial. Sim, muito bem. Obrigada, viu, Mayra? E aí, gente, a gente tem 3 visões do lazer. A visão romântica, a visão moralista e a visão compensatória. E aí eu vou apresentar 3 autores para vocês aqui de uma forma breve, explicando aqui. A visão moralista, a gente tem Schmitt, 93, mas quem cita é o Marcelino, 98. Esse material, gente, tá no cigar para vocês. Ele enfatiza nessa visão romântica do lazer através dos valores tradicionais,
como família, religião na sociedade, uma nostalgia ao passado. O Requicha já fala de uma visão moralista. O próprio Marcelino cita ele, né, em um dos textos, em seu livro, na verdade. E ele fala que a visão moralista, ela defronta-se com uma abordagem motivada pela ambiguidade, onde se avalia o tempo livre como espaço da produção singular diante dos valores da sociedade, né? E a visão compensatória, que o próprio Dumazedier trabalhou na década de 70, que dá essa ênfase na compensação das atividades de lazer. Então, se você tem um momento hoje para o lazer, é porque você trabalha. Então, se você trabalha, você vai ter uma remuneração, você vai ter um direito ao lazer, um tempo para lazer. Então, se você trabalha de segunda a sexta, consequentemente, no sábado e domingo, você tem um direito ao descanso. Ou de segunda a sábado, você tem o domingo para o descanso, né, ao lazer, onde você vai poder utilizar como lazer, ou simplesmente ficar na ociosidade, no caso. Então, é um direito. Então, essa visão compensatória, eu acredito que é a mais importante, porque ela compensa, né? Ela dá essa visão que se eu tenho um lazer hoje, se eu tenho condições para para utilizar do lazer hoje, é porque, de fato, eu trabalho. Eu tenho uma compensação do trabalho que me possibilita isso, ok? Outra questão interessante é que eu falei para vocês, né, que essa visão do lazer, ela também está associada ao enriquecimento vital das pessoas, e aí eu falo que está associado também à qualidade de vida. Há uma diferença muito grande, gente, entre pessoas que utilizam do lazer e as pessoas que nunca tiveram direito ao lazer. É realmente algo bem diferente. A qualidade de vida dessas pessoas, a saúde dessas pessoas. E geralmente são pessoas com mau poder aquisitivo, infelizmente, por conta do Brasil ser um país que é cheio de desigualdade social, né? Então, infelizmente, é isso. É um país desigual com relação a emprego e a renda, e que, infelizmente, boa parte da população não vai ter o direito ao lazer, a essa atividade que é direito, porque a Constituição Federal, ela propõe isso em 1988, né? Então, é algo que realmente a gente vai refletir acerca disso, do porquê o que acontece hoje, por que não se trabalha projetos de forma nas cidades, nos estados, nas regiões, por que não se desenvolve isso de uma forma mais concreta? Né? O que isso traz de impacto na educação e na saúde? Né? Porque se trabalha o lazer nas cidades, isso vai trazer um impacto positivo na educação, na saúde, na infraestrutura. Então, se o governo não acha que isso é essencial para a população, ele está pecando, porque isso é algo essencial, traz um benefício para a população. Então, se ele gasta muito na saúde, é porque ele não traz projetos de lazer para a população, em que a população comece a ser mais ativa, a passear, a ter parques, né, onde eles vão poder se exercitar. Isso tudo influencia, gente. Então, é algo realmente que a gente tem que repensar. Então, principalmente, utilizar essa teoria do que eu falo aqui, do que vocês estão lendo, que vocês vão ler até o final da disciplina, para começar a olhar o ambiente onde vocês moram. Olha só, eu não estou encontrando isso aqui. A teoria, ela me proporciona essa visão, que eu falo, e sempre repito, vou repetir até quando puder. A teoria, ela me permite refletir acerca do que eu encontro na atualidade, no meu local de vivência, a residência onde eu vivo, o entorno da residência. O que precisa ser melhorado. Então, aqui a gente está se formando pessoas para conseguir identificar isso ao entorno. Então, é algo realmente essencial para a formação de todos aqui. Dumazedier, ele define, né, 3 funções importantes do lazer. E a gente fala o descanso, a diversão e o desenvolvimento da personalidade. O descanso é o momento em que você libera a fadiga, né? Você está realmente
com fadiga. Então, o descanso ele vem para proporcionar isso, esse momento. A diversão é quando se libera o aborrecimento. Aí vem a questão física e psicológica também, que a diversão ela promove esse momento, né? Que você está aborrecido com algo que aconteceu e a diversão ela possibilita esse novo pensar, um novo momento em que você está vivendo ali. E o desenvolvimento da personalidade, ele fala que é quando se libera os limites que impõe o meio social. E a especialização técnica, aí vai, gente, da personalidade da pessoa também. Então, ele cita esses 3 pontos que são chaves das funções de lazer. A gente fala que o lazer ele deve ocorrer enquanto fruto de uma atitude pessoal. A gente sabe que cada um aqui tem um momento que o horário que trabalha, o seu horário de lazer, o que você vai fazer no momento de lazer, né? Isso é essencial. E é por isso que cada um tem uma forma de pensar no lazer. Aparecendo gente aqui já. É uma forma de pensar no lazer, no sentido, eu espero que essa disciplina vocês consigam compreender melhor o que é o lazer, que pode ser que, nesse primeiro momento, vocês tenham entendido que o lazer é isso, mas, na verdade, pode ter uma visão um pouco mais diferente para vocês. Isso vai ampliar a visão que vocês têm sobre o lazer também. Outra questão interessante para finalizar esse primeiro conteúdo das definições de lazer, que eu apresentei alguns autores para vocês, é que o indivíduo ele deve ter um livre arbítrio, né, para eleger as diferentes atividades de forma crítica, de forma criativa, né, durante seu tempo livre. E que essas atividades não estejam, gente, determinadas por obrigações sociais, econômicas, políticas e ideológicas. O lazer é o seu tempo, o tempo que você tem para descansar, ok? Não tem que estar associado à atividade econômica, não pode estar associado à atividade ideológica e política. É um momento de descanso. E o lazer, uma citação bem interessante no livro de Teoria do Turismo, eu coloquei até um capítulo para vocês, que é o capítulo sobre lazer, né, que traz alguns conceitos de lazer. Os autores, o próprio Loma e o Panusso Neto, 2012, página 74, eu lembro, que ele fala que o lazer não deve ser uma negação ao trabalho, pois ele é necessário ao trabalho para poder ter a categoria do tempo livre, momento a qual se pratica o lazer. Então, é essencial que vocês tenham em mente que para existir lazer é preciso ter o trabalho. É um momento em que você vai descansar para você voltar à sua atividade, à sua rotina, à sua vivência de trabalho. Então, é um momento em que você consegue ter esse tempo para descansar. Não dá para falar que uma pessoa tem lazer, somente lazer, e ela não trabalha. Isso não é lazer, isso é ociosidade. Então, quem tem lazer, consequentemente, tem um trabalho, tem uma atividade, de fato, né? É uma pessoa ativa. Não é diferente da ociosidade. A ociosidade é uma pessoa, de fato, que não faz absolutamente nada. Ok? Até agora, gente, vocês estão conseguindo compreender esse principal conceito? Eu não vou ficar enchendo aqui a aula de vocês de conceitos de vários autores, até porque a gente apresenta alguns pontos chaves para vocês, e a gente quer, de fato, que vocês tenham a noção principal desse conceito de lazer, o que de fato os autores estão trabalhando do lazer no país. Ok, depois eu vou dar uma olhada no chat, tá bom? Senão a gente acaba um pouco desconcentrando aqui. Próximo conteúdo é ócio, recreação e tempo livre. Olha só. Ócio, como eu falei para vocês, é o não fazer nada, enquanto lazer supõe o consumo do tempo com alguma atividade. O ócio ele pode ser compreendido como aquele período em que nos resta para o nada, a partir do entendimento da existência das horas vagas, após o cumprimento de obrigações profissionais e familiares. Então, eu trabalhei até sexta-feira, eu não quero assistir TV, então vou ficar
em casa sem fazer nada, absolutamente nada. Isso é ociosidade, é ócio. Agora, eu trabalho de segunda a sexta e no final de semana eu vou passear, eu vou assistir um filme no cinema, eu vou ler um livro, isso é lazer, tá bom? Então, são questões diferentes, são palavras diferentes, com sentidos diferentes. A ociosidade é uma escolha individual, assim como o lazer também, viu? É vista como algo pejorativo, pois significa que o indivíduo está num período de não produção industrial. É isso. É o não fazer nada, como falei para vocês. Já a recreação, no termo etimológico, né, do latim recreare, em inglês a gente já tem uma denominação deixa eu ver aqui a palavra, lembrar, aparecendo mais gente aqui na aula, recreation. A palavra recreação para vocês significa recriar, reproduzir, renovar. Ela possui um aspecto lúdico, claro, né? E como alívio das tensões diárias. E a recreação, ela difere do entretenimento, e é algum conteúdo que eu vou apresentar para vocês nas próximas unidades, né? A recreação, ela é gratuita. O entretenimento, gente, já é algo pago. Então, para você ter o entretenimento, você precisa pagar por aquilo. Ok? Então, também são palavras com sentidos e significados diferentes. Recreação, ela é gratuita. Entretenimento é algo que você paga para ter. A recreação, ela leva em consideração os interesses das faixas etárias. Olha só, crianças, as atividades recreativas, a gente fala que são brincadeiras, né? Está associado a brincadeiras. Os adultos, a gente já especifica como apreciar uma paisagem ou desenvolver um programa cultural, entre outras coisas, né? Então, adulto já amplia mais essa noção de recreação. Então, vai depender do interesse e da faixa etária, entre crianças, jovens e adultos. Estou citando aqui 2 exemplos, de crianças e de adultos, para vocês. Segundo o próprio Loma e o Panosso Neto, a recreação, ela está associada principalmente a atividades físicas, mas ela também pode ser uma entrega às atividades mentais, olha só, que tragam prazer ao indivíduo. Então, de certa forma, ela está associada a atividades físicas. Isso vocês vão ter, vocês vão ver esse ponto no capítulo de recreação que eu enviei para vocês. Ela está diretamente associada a atividades físicas, mas ela também está associada a atividades mentais. No Brasil, a gente sabe que não há, eu até falei para vocês logo no início, não há de forma direta, né? Uma política de incentivo à recreação da população. Não há. De forma direta, não existe. Essa situação, ela se justifica por conta que boa parte dos recursos, eles estão direcionados a coisas mais urgentes, como saúde, segurança, né, transporte, educação, e que se houvesse incentivos a projetos, a programas de lazer, recreação e entretenimento para a população, e principalmente que isso tenha envolvido o turismo, a gente teria, uma prevenção de gastos que estão sendo acumulados em educação e saúde. Se existisse projetos direcionados ao lazer, entretenimento, como falei, e ao turismo, não teria esse gasto com saúde e com educação. Então, é um investimento que poderia estar bem distribuído, mas que atualmente a gente não encontra dessa forma no país, principalmente nesse momento atual. Se tivesse sendo direcionado, estaria sendo resolvido muitos problemas, mas infelizmente não tem como, né? Já o tempo livre para vocês, de uma forma mais detalhada,
O próprio Ramos 2020 fala que são momentos onde não há uma obrigatoriedade de estarmos em nossas funções profissionais ou estudantis, portanto, de caráter econômico e temporal. O tempo livre, gente, é o uso do tempo, ele pode ser utilizado para funções como cuidar dos filhos, cuidar de casa, lavar uma louça, né? Uma infinidade de formas. Então, o tempo livre é isso, olha só. Lavar a louça é tempo livre. Ficar pensando na vida é ociosidade. Ler um livro, assistir TV, assistir uma novela, um filme, é lazer. Olha só como é diferente, né? O termo e o sentido que cada um vai ter para nós. Entre lazer, ociosidade e tempo livre, não é? O ócio é o não fazer nada. A recreação é dar uma pausa no momento de trabalho para descanso. E o tempo livre é o momento em que a pessoa não utiliza a função profissional e de estudo. Então, são termos diferentes, mas que acabam sendo associados, ok? Acabam sendo associados. Menos a ociosidade, vamos tirar a ociosidade, é o não fazer nada mesmo, ok? Agora a gente vai para o terceiro penúltimo, né? Terceiro conteúdo, que é lazer no Brasil. Eu tenho alguns pontos para apresentar para vocês. E o principal, que é o quarto conteúdo que a gente finaliza essa unidade. São pequenos conteúdos, gente. São pequenos slides com alguns pontos interessantes que eu apresentei para vocês. Mas procurem ler os materiais complementares. Mas ainda faltou algo. Vou pesquisar. Pois pesquisem. Fiquem à vontade para isso. Porque isso é essencial para vocês. Essa busca pelo conhecimento extra é essencial. Não se prendam somente a slides. Slides, a gente desenvolve alguns pontos para dar um norte à explicação da gente. A leitura, os capítulos, os livros, os artigos, resumos, resenhas, e isso é que vai ajudar a gente a ter esse amadurecimento teórico, ok? Lazer no Brasil, bora lá, né? Eu tenho alguns pontos para falar sobre lazer no Brasil, mas o último conteúdo que fala sobre o do Mazedier, ele é bem mais presente nessa parte. O lazer, ele está associado no Brasil ao entretenimento, como um meio importante para a geração de emprego e renda. Mas aí eu falo que não é somente no Brasil. Todos os países estão associados. Lazer ao entretenimento. Lazer, entretenimento e turismo. O último ponto que vai citar sobre os estudos de caso, né, que vai falar dessas grandes fábricas de entretenimento no Brasil e no mundo. A Disney World também é um exemplo. O parque temático do Beto Carreiro, em Santa Catarina, é um exemplo que associa lazer, entretenimento e turismo. Entre uma infinidade de parques temáticos, eu vou apresentar para vocês na última unidade, de forma detalhada, sobre cada um deles, para vocês conhecerem. Eu não fui na Disney, mas pelo menos eu conheci a Disney pela professora e pela disciplina de teoria do lazer. Então, o lazer está associado diretamente ao entretenimento como um meio, gente, de gerar emprego e renda. Isso aí os autores vão concordar, porque é uma visão do lazer no presente, ok? O lazer, ele só existe se pensado nas relações que se estabelece com outras dimensões. E aí a gente tem aqui as concretas, no caso de educação, um exemplo, né? Trabalho, e as simbólicas, que a gente já vai associar a costumes, a ideais, a própria cultura dos países, né? Então, é uma visão concreta e uma visão simbólica. Então, o lazer, ele acaba relacionando isso. No Brasil, esse tema, ele inicia de uma forma assim, mais presente na década de 70, ok? Com a intervenção, olha só, do Serviço Social do Comércio, que é o SESC. Aí eu falo, gente, o SESC de São Paulo, ok? O SESC de São Paulo. A ideia de lazer, ela, enquanto fenômeno social, é necessário à sobrevivência,
cunhada nas experiências individuais dos diversos grupos, na influência em sua constituição como direito social, e isso eu vou sempre abordar, direito social, direito do cidadão. O lazer, a partir desse momento, passa a ser um direito de todos os cidadãos brasileiros. Isso já foi delimitado na década de 70. A população ela passa a ter essa noção durante esse período, mas a gente sabe que é uma realidade que ainda prevalece nos dias de hoje. Eu falei para vocês, né, que a maioria dos atrativos são privados e que boa parte está limitado a uma população com maior renda, porque boa parte da prática do lazer está associado a centros culturais, museu, parques de exposição, casas de shows, tudo que esteja associado também à cultura. Então, boa parte dos atrativos, boa parte, está associado a espaços em que se paga para entrar, para assistir a algo, para ver uma exposição. E que nem sempre a população ela tem esse recurso, e esse recurso para estar ali disponibilizando, um dinheiro, né, de fato. Infelizmente, ainda está presente nos dias de hoje. O final desse conteúdo, que vai falar de uma forma breve sobre a teoria do lazer, tem um livro, esse livro é muito bom, e se a Mayra quiser, eu posso enviar para ela o livro completo, todo digitalizado em PDF, que é Lazer no Brasil, Representações e Concretizações das Vivências Cotidianas. É um livro de vários autores, um deles é professor da PPG-USP, e esse livro ele é muito bom. Inclusive, eu tenho até um link para mandar para você depois. Vou ver se eu consigo enviar para amanhã com alguns materiais. É um link direto que vai direcionar alguns livros. Eu posso colocar esse link para vocês também, ok? No Cigar, que vai direcionar a bibliografia base de turismo também. E esse livro eu selecionei, gente, 2 capítulos bem pequenos. E que é básico, não vou dizer obrigatório, mas quem lê, quem quiser de fato. Mas é básico para complementar esse conteúdo aqui sobre lazer no Brasil, que é o capítulo 5 e o capítulo 7. O 5 vai falar sobre o lazer brasileiro, representações e concretizações nos espaços e equipamentos. Aí são algumas páginas, são poucas, gente. Da 47 a 54, que eu lembro. E o capítulo 7, que é o lazer brasileiro como deficiência entre o sonho e a realidade. Páginas 62 a 69. Então, são 2 capítulos que versam sobre o que se está encontrando na atualidade no Brasil, o que é de fato o lazer brasileiro hoje. Então, eu vou enviar esse material para a Mayra, o livro completo, e depois eu coloco no Siga o link que dá acesso e não só esse livro, mas alguns livros a mais para vocês terem acesso. Gente, procurem ler esse material até o final do curso. É essencial para a formação de vocês e para o aprendizado também, o futuro TCC, ok? Tá ótimo. Tudo bem, Mayra? Tudo bem, ótimo. Obrigada, inclusive. Obrigada. O próximo e último conteúdo, para finalizar a unidade, é um conteúdo interessante, gente, que vai falar do Mazidier e os estudos do lazer no Brasil, breve trajetória histórica. Tem um artigo complementar que, se eu não me engano, eu enviei também, ok? Então, procurem ler esse material também. Aí eu apresento logo no primeiro slide, né? Coloquei uma imagem do Geoffrey e fala assim, quem foi Geoffrey do Mazidier? Quem foi essa pessoa importante para a sociologia do lazer e para a teoria do lazer e para o que a gente encontra de pesquisa no Brasil? Foi o Geoffrey do Mazidier que proporcionou para nós hoje, ok? O Geoffrey do Mazidier, ele nasceu no dia 30 de dezembro de 2000, olha, no dia 30 de dezembro de 1916.
numa cidade, gente, chamada Vale do Aze, na França, ok? Essa cidade, gente, é a cidade que ele nasceu. Na Wikipedia está uma cidade errada, com uma data errada. Então, cuidado quando vocês forem pesquisar esse material da atividade avaliativa, ok? Não, não utilize o Wikipedia para nada na vida. Não é, Mayra? De forma alguma. Então, Exatamente. ele nasceu no dia 30 de dezembro de 1916, lá, se eu não me engano, tem em 1915, na cidade Vale do Aze, na França, e faleceu no dia 25 de setembro de 2002. Já faz um tempinho já, se eu não me engano, 12, deixa eu ver, setembro já, 18 anos, não é, Mayra? Sim. E na cidade de Couday, na França também. Ele foi um sociólogo francês, de origem muito humilde, gente. A mãe dele era lavadeira de roupa. O pai dele faleceu logo no início da infância dele. Era uma pessoa realmente muito humilde. Mas ele percebeu a necessidade de estudar. Porque se ele não estudasse na época, ele não se tornaria uma pessoa, um profissional. E, consequentemente, um professor. Ok? Então, ele percebeu a necessidade de estudar para melhorar a realidade onde ele vivia ali na França, na cidade, né? Onde ele vivia, na pobreza que ele vivia ali. Então, ele, de fato, a mãe, com todas as dificuldades, possibilitou o ensino para ele. E com isso, gente, ele se tornou um sociólogo muito conhecido, não só no Brasil, mas mundialmente. Ele trabalhou como professor na Universidade René Descartes, na Sorbonne. Ele foi um dos principais pioneiros, se não o pioneiro na sociologia no lazer na França. E, além de ter sido um pesquisador com intensa produção acadêmica, ele teve um trabalho voltado para a militância também nessa época. E continuou, gente, até próximo de falecer. Ele principalmente, esse trabalho de militância dele era principalmente desenvolvido no leste europeu e no Brasil, quando ele veio para o Brasil. E foi sobre essa militância, o trabalho dele, que o lazer, ele acabou se convertendo como um dos primeiros comitês de pesquisa e associação internacional de sociologia. E o número, gente, dessa militância dele era o número 13, olha só. Denominava como 13 na época. Após a vinda dele, né, no Brasil, após a vinda dele, sob o convite de um dos orientandos dele, que na época era o professor Luiz Otávio de Lima Camargo, inclusive tem um texto para vocês sobre ele. Ele já é idoso, vivo, graças a Deus. Foi professor do curso de Turismo, Hospitalidade e Lazer da Anhembi Morumbi, que é sociólogo também, e atualmente ele é professor convidado do programa de pós-graduação da EASH USP. E o professor Luiz Otávio, ele se denomina como um dos discípulos de Dumas Didier no Brasil. Não? Então, a vinda do Dumas Didier no Brasil, final da década de 60, mais precisamente nos anos 70, né, na década de 70, foi devido ao trabalho que o próprio Luiz Otávio de Camargo fez na França, quando ele foi fazer o doutorado dele sobre a supervisão do Dumas Didier. E, além disso, né, além dessa vinda dele por conta do professor Luiz Otávio de Camargo, teve também alguns convites que foram feitos pelo SESC de São Paulo também, que associou de fato a vinda do próprio Geoffroy Dumas Didier no Brasil. Durante o processo de vinda dele aqui, aconteceu, gente, vários seminários internacionais e nacionais na época, promovidos pelo próprio SESC, né? E, inclusive, alguns no final da década de 60, já pensando na vinda dele, né, no momento em que ele vem para o Brasil, e que estavam, de fato, decisivos e direcionados na área do lazer. Porque, gente,
Ele era e ainda continua sendo, após o falecimento em 2002, né, o próprio continua sendo a principal influência internacional do lazer no Brasil e no exterior. Não dá para falar de lazer se a gente não fala do Geoffrey do Mazedier. O principal, de fato. Então, por isso que eu coloco ele na bibliografia de vocês, porque ele é a peça-chave da disciplina. O do Mazedier, ele vem para o Brasil e ele vem debater questões, gente, sobre a literatura internacional, o ponto de vista, o que ele vê lá fora, o que ele conseguiu entender quando ele encontra o Brasil. As limitações que o Brasil possuía na época e ainda possui hoje. E o que ele consegue desenvolver no Brasil na época. E essa produção científica que ele traz foi interessante porque ela consegue ampliar ainda mais as pesquisas e o desenvolvimento de projetos científicos para quem já começou a trabalhar o lazer na época, né? Principalmente os educadores físicos. Então, esses educadores físicos começaram a participar desses eventos, desses seminários, a estudar, a conhecer o próprio Geoffrey na época, para entender melhor o que é o lazer na época também. Mayra, quer falar alguma coisa? Não, acho que Tá não. ligado. Tá É porque eu ligado. pensei que o microfone. Não, pode prosseguir, professor. Tô quase finalizando aqui. Tudo bem. E eu abordei alguns autores nesse último conteúdo como os principais estudos precursores. Porque na época, né, a gente tem, início da década de 70, a bibliografia básica do lazer ainda era escassa. Existiam alguns temas, mas não eram somente associados ao lazer, né, na época. Mas aí, com a vinda dele, isso começou a ampliar ainda mais. E aí eu cito, gente, até no próprio material lá, o Inésio Marinho, o Arnaldo Succincaide, a Etel Brauser de Medeiros, o próprio José Acácio Ferreira. Aí eu cito o Luiz Otávio de Camargo, mas a gente tem também o próprio Ricardo Uvinha, né? Rica Uvinha, da USP, que é o atual vice-diretor da USP Leste, que é um dos principais pesquisadores que trabalha o lazer no Brasil. Ele está associado ao próprio Luiz Otávio de Camargo, um professor que tem a formação em educação física e bacharelado em turismo, mas com uma pesquisa e uma visão científica e internacional também voltada para o lazer, gente. É Então a muito gente interessante. fala. Oi, pode É muito falar. interessante, professor, exatamente a disponibilização dessa bibliografia, porque a gente tenha conhecimento, né, que ela é vasta, ela já é um Sim, campo de estudo consolidado, porque por muitas vezes a gente via que esses trabalhos eles estavam no departamento de educação física, né, e sim. ganhar essa dimensão da sociologia, do turismo, né, então ter uma bibliografia hoje que a gente possa acessar e desenvolver esses estudos é muito importante, e ela é Sim, vasta. sim, é verdade. Esse link dos livros que eu vou colocar no Siga para vocês, todos vocês, lá embaixo, gente, vou colocar o link. Vou colocar uma nota lá marcando a data e o link eu envio amanhã. Inclusive, eu vou enviar o link para a Mayra se ela quiser fazer algumas pesquisas de livros lá. Então, o material realmente muito bom. Tem muita coisa interessante e vocês vão ter acesso a esse material, tá bom? Então, entre os precursores, eu coloquei até o professor Luiz Otávio de Lima Camargo, mas a gente tem o próprio Ricardo Vinha também, que ele trabalha a lazer de uma forma impecável, gente. Se vocês puderem assistir os vídeos que ele tem de palestras sobre lazer no Brasil, vocês vão ficar realmente apaixonados pela área dentro da formação do turismo também. E o que acontece? O professor Luiz Otávio, ele foi um representante da corrente favorável na linha de pesquisa do Mazedier. Então, ele defende com unhas e dentes o trabalho do Mazedier, não só porque ele foi orientando o doutorado, né, na Sorbonne, mas é porque ele acaba entendendo como funciona o lazer no Brasil, que pode estar sendo trabalhado o lazer no Brasil também.
E isso foi interessante porque com a vinda dele, né, houve um aumento das publicações, um aumento de pesquisas e a criação, olha só, do Centro de Estudos do Lazer no Brasil, em parceria com o SESC, sob a orientação do Mazidier, que foi, de fato, um dos fatores relevantes para a evolução do lazer no Brasil. A gente tem também, na época, a criação de uma pós-graduação em lazer e o aumento de eventos científicos voltados para o lazer com a vinda desse professor, né, desse sociólogo francês. Para finalizar, na década de 80, o campo científico do lazer foi desenvolvido de forma significativa e a temática foi ampliada, né, de uma forma quantitativamente. Aí, com a vinda, né, da Constituição Federal e com a incorporação, de fato, do lazer na Constituição Federal de 1988, a própria legislação ela incorpora o lazer como direito básico. Então, tudo o que aconteceu na década de 60, na década de 70, na década de 80, foi importante para os poderes, né, para a legislação, para o poder público entender que era necessário incluir como direito básico de todo cidadão na lei. Então, isso tudo, a vinda do Geoffrey, as discussões que aconteceu, o aumento das pesquisas, de publicações, de eventos, discussões de fato sobre a importância do lazer, foi essencial para se ter o lazer na própria Constituição Federal de 88. Isso é muito interessante perceber assim, na década de 70, na década de 80, né, o aumento dessas discussões, que é um próprio processo de amadurecimento do campo de estudo, né, e como isso impacta de uma forma social, né, inclusive nas políticas públicas que vão ser elaboradas, já tendo uma demanda social no processo de redemocratização brasileiro, né. Verdade. Então, foi preciso esse amadurecimento, né, inicialmente teórico, para poder colocar em prática, né, para poder ter uma lei que ali dá direito ao cidadão brasileiro ao lazer. Na década de 1990, né, a gente tem a intensificação de eventos ainda, a gente tem o desenvolvimento de pesquisas, o desenvolvimento de publicações, né, e para melhor inserir no contexto nacional, né, a partir, né, da Constituição Federal, do que aconteceu, do que foi publicado na Constituição Federal com se eu não me engano, os 2 artigos, que é o artigo 5 e o artigo 6. Eu vou confirmar para vocês depois, que versa sobre o lazer, sobre o direito ao lazer, né? E para finalizar, né, na década dos anos 2000 até hoje, a gente vê o aumento de núcleos de pesquisa vinculados às universidades, principalmente brasileiras, que tratam das questões relativas ao lazer. Então, foi um amadurecimento, gente, dos anos 60 até os dias atuais. Então, foi preciso esses autores discutirem de uma forma presente, foi preciso a vinda do Geoffrey do Mazinger para mostrar para a população e para os pesquisadores a importância de se reconhecer o lazer enquanto direito do cidadão. Então, foi preciso a Constituição Federal impor lá. O direito ao lazer é um direito de todo cidadão, para a gente poder entender que a gente tem o direito a isso. E que isso está associado, gente, à nossa formação também. Ok? Então, o que eu tinha para falar sobre os 4 conteúdos dessa unidade finaliza agora. Agora eu vou explicar para vocês a atividade avaliativa. Se a Mayra quiser, antes de explicar a atividade avaliativa, se a Mayra quiser comentar algo que ela achou importante também, ela pode falar. Aí eu vou explicar sobre a atividade avaliativa e os 2 fóruns. Eu finalizo a gravação e aí vou tirar as dúvidas do que está acontecendo nessas atividades para a gente finalizar a nossa live de hoje, ok? Mari, se você quiser comentar algo que você achou interessante também. Tá ótimo, excelente, professora, parabéns pela explanação, pela disciplina, que está muito organizada, muito bem dividida, né? Obrigada, Mayra, eu agradeço você também.
A participação em tudo. E o conteúdo, né? Então, vocês têm agora a possibilidade, todos nós, né? Temos a possibilidade de ter acesso a esse material, né? E desenvolver os estudos sobre o lazer, né? É um campo de estudo já consolidado, como nós vimos, né? Que tem uma vasta produção e que a sistematização da disciplina nos possibilita ver de uma forma clara, né? Eu aqui, fazendo algumas anotações, anotei sobre esse processo de contextualização, né? Mas, assim, muito brevemente vou falar sobre essas questões que vêm da antiguidade clássica, né? E as possibilidades das novas relações de trabalho, as novas modalidades de trabalho, né? Na antiguidade clássica, esse processo do trabalho sendo visto como algo negativo, né? Existia uma ideia pejorativa, como você mesmo salientou, professora, da ideia da contemplação. Então, quem é que podia contemplar? Tem uma perspectiva de classe aí que a gente precisa analisar nessa contextualização, né? Então, era o intelecto versus o trabalho. E é isso muito relacionado à questão agrária, à unidade familiar, né? À escravidão. A gente tem um processo de escravizados nesse período. E aí, no próprio feudalismo, no próprio período da Idade Média, a gente vai ver como isso vai se transformando, né? Então, a escravidão já não correspondia às necessidades de produção, então começava a ter um avanço do latifúndio já no declínio da Idade Média, e aí essas modalidades de trabalho vão se transformando, né? Por quê? Porque já temos a formação das sociedades pré-capitalistas aí, né? Então, nós vamos percebendo essas transformações até chegar um processo do renascimento, né? E aí o trabalho já passa a ser valorizado como uma questão humana, né? E aí nós temos o humanismo como uma característica. O trabalho na era industrial, em tempo de tecnologias, que a gente vai ter, como você colocou, a questão da revolução industrial. E aí é interessante a gente pensar esse trabalho dentro da modernidade, né? Essa ideia de trabalho dentro da modernidade que também vai impactar nas relações de lazer. Dentro do que você colocou sobre as questões no Brasil, é interessante que a gente pense o contexto brasileiro também dentro da década de 40, sobre a questão do Estado Novo, né, desse Estado centralizador. E aí eu fiz aqui uma anotação que faz uma interlocução com uma citação que você trouxe do Marcelino, que você trouxe no material da unidade, do primeiro tópico da unidade 1, que ele traz a ideia do lazer, remetendo a tipos de abordagem que podem acarretar numa função funcionalista, né, do lazer. E aí, ao seu ver, acentuadamente consumidor, em busca de uma harmonia e a paz social, por conseguinte, uma manutenção de ordem e da produção. E aí, essa articulação entre esse conceito com o contexto histórico da década de 40 no Brasil, a gente percebe algumas políticas sendo realizadas nesse sentido, de ordenamento social, percebendo os discursos e as práticas, os discursos governamentais, as políticas públicas de lazer nesse período começam a surgir. Também por um processo de industrialização, então a formação de uma classe trabalhadora, de uma eminente industrialização que acontece nesse período, e a formação de uma classe trabalhadora, de outros anseios. Então, também impactando no lazer, né? Eu estudo esporte, e aí eu fiquei também fazendo algumas articulações com a ideia do esporte e do lazer, né? Aqui em Teresina, por exemplo, na década de 70, nós temos um discurso governamental para a construção, né, de um estádio de futebol, né? Uma demanda que começa a ser pensada pelos cronistas esportivos, né? A imprensa, tem um papel da imprensa, e aí também articulando com a ideia do papel da imprensa desde essa ideia moderna, né, da modernidade, da revolução industrial, acesso à informação também impactando nessas concepções de trabalho e lazer, e aí trazendo para a ideia da década de 70 já no século XX, e no contexto local, né, Teresina, por exemplo, pensar numa demanda social que vem também desses dispositivos,
desses agentes que acabam se tornando dispositivos de controle. E aí, quando você fala do direito ao lazer, então, quem é que tem o direito ao lazer dentro dessas perspectivas institucionais, né? Nós temos agentes aqui os próprios governadores e prefeitos, no caso do Alberto Silva, como agente modelador do Estado, né? Da cidade, o Joel Ribeiro, no período, né? Um modelador da cidade. E aí ele vai transformar essa cidade, vai construir avenidas, mas aí sob que perspectiva, né? Num processo de modernização verticalizado. Então, quem é que sai do centro da cidade, dos acessos, né? Nesse período, né? Os pobres são afastados dos centros urbanos. Então, a gente pensar esses discursos também governamentais e institucionais para pensar essas políticas de lazer é muito importante. Me faz pensar também numa perspectiva mais contemporânea, em que nós vamos ter uma demanda social, já para a década de 2010, uma demanda mais não institucionalizada, por exemplo, de ocupação das praças, né, de voltar a ocupar as praças, de vários coletivos começarem a ocupar o espaço público para pensar esses espaços de lazer que não são utilizados. Na década de 90, por exemplo, nós vamos ter, na década de 90, início dos anos 2000, nós vamos ter um afastamento das pessoas, por exemplo, do lazer noturno, né? Pela questão da violência, por outros fatores que os centros urbanos vão levando, vão acentuando, e aí as pessoas vão se afastando desses espaços. Então, também nós temos uma demanda contemporânea das pessoas ocuparem um espaço público para pensar a cidade para as pessoas, não mais para os carros, mas para as pessoas. Então, isso é uma questão também interessante para se pensar o lazer a partir desses discursos institucionais, a partir das demandas sociais, né, de outras demandas sociais, desse processo de transformação. Foram só algumas ideias aqui que me foram surgindo, eu fui rabiscando para comentar com vocês. Mas aí fico aberto para novas questões e para as colocações de vocês. Obrigada. Maravilha, Mayra. Todas as colocações que você fez agora, com base até na sua formação, em sua pesquisa, foram essenciais para a gente poder entender melhor da importância, né, do lazer e do estudo do lazer, não só para o turismo, né, mas essa vivência, o que a gente encontra na realidade, nos locais que a gente reside, e o que a gente pode melhorar, né, como eu falei logo no início, antes da gravação, né, a teoria do lazer, não só somente essa disciplina, mas todas as disciplinas desse curso, vai permitir que cada um aqui consiga intervir de alguma forma no local onde reside, né? A gente se torna uma pessoa muito crítica com relação a isso, a ver algo de errado e a entender isso e a tentar melhorar o máximo possível o que a gente encontra nos locais onde a gente reside. Então, o lazer propriamente dito, ele vai proporcionar nesse estudo hoje reflexivo, vai proporcionar ampliar a nossa visão do que a gente encontra nos locais e o que a gente pode melhorar a partir da nossa formação. Queria agradecer Exatamente. a sua explicação também. Professora, uma questão, eu acho muito interessante como você atualiza, né, como você traz essa ideia, essa questão teórica para uma prática e para o presente. E uma questão importante também que essa formação, né, e essa disciplina pode legar, a gente pensar na nossa cidade, né. Por exemplo, eu estava pensando aqui, me veio a ideia dentro desse processo de atualização, quando se faz uma política, por exemplo, eu estou situando Teresina, mas aí vocês podem ir mostrando, lembrando de questões das cidades que vocês estão, de onde vocês são. A gente tem uma política aqui, por exemplo, de integração, né? E aí isso foi uma integração que não foi pensada, integração dos ônibus, né? Dos ônibus coletivos, desse processo. E aí é uma política que não foi pensada dentro de uma demanda da população. E aí isso me remete muito à ideia do direito ao lazer, né? Isso também limita as pessoas do direito ao lazer, que foi tocado por você em vários momentos da discussão, né? Então, ajuda essa formação, essa atualização, pensar os contextos a partir dessas discussões conceituais, né?
da perspectiva desses autores, ajuda a gente a pensar o local que a gente mora, né? E aí a ideia do direito, a cidade pensada para as pessoas, é como deve ser, né? Então, tudo isso vai legando a gente a pensar esses processos de transformações que são tão importantes. Sim, é verdade. A gente tem que começar a pensar que a nossa formação, o direito que a gente consegue ter em ter um ensino público dentro de uma universidade que é gratuita, a gente tem que entender que aquilo de fato é para o nosso aprimoramento enquanto pessoa e enquanto profissional. Mas é nosso dever tentar fazer com que todos aqueles anos que a gente estuda dentro da graduação e quem sabe, né, os colegas aqui, futuros profissionais do turismo, queiram numa pós-graduação, quem sabe, ou não, né, já direcionar para a área de gestão em turismo, tem que possibilitar a partir do que todo aquele momento que ele teve ali do direito ao estudo, possibilitar trabalhar, dar uma possibilidade de mostrar esse retorno, né, para a sociedade, né? Então, o que a gente ensina aqui para vocês vai refletir no futuro de todos nós, né? Então, é interessante falar essa sua fala, porque o que eu estudei durante toda a minha graduação e pós-graduação, ainda continuo, reflete no meu trabalho hoje como professora. E no que eu posso possibilitar a outras pessoas. E essas outras pessoas vão se aprimorar ainda mais e vão trabalhar para a sociedade também. Então, o meu trabalho para a sociedade já está sendo feito. Não é somente, eu estudei no ensino público. Eu estou estudando ainda, mas eu proporciono esse direito às pessoas, ao conhecimento, né? Então, não é somente a universidade em si, é mostrar a realidade para a sociedade. O que eu adquiri de teoria lá, o que eu posso possibilitar para a sociedade, não é, Mayra? E isso, de fato, é o Exatamente. essencial que a gente tem que começar a pensar. Né? E a gente E no viu que pessoal foi já pensa. quando essa discussão é feita no Brasil sobre o lazer, né, quando esse campo de estudo começou a se desenvolver, a se ampliar, e saiu, de certa forma, dos muros da universidade, foi que, de certa forma, políticas foram implementadas e Sim, de foram certa forma, né? repensadas, né? É verdade. De certa Então, forma, de certa forma. impactou. E quando eles começaram a tirar esse pensamento somente da teoria, porque ela é essencial, sim, gente. Não dá para a gente estudar se a gente não lê. A teoria é essencial, porque quando a gente aprende a teoria, a gente consegue visualizar o que é errado, ver o que é errado fora dela, que é a prática, que é o que está sendo feito, né? Então, a partir do momento que ela sai dos muros das universidades, ela começa esses profissionais, esses pesquisadores começam a pensar no que pode ser melhorado para a população. Não é somente a teoria um sonho, é uma teoria, mas uma teoria realidade. Melhorar a prática, isso cabe a cada um de nós aqui, entendeu? Cabe a cada um de nós tentar utilizar da teoria, mas poder influenciar isso na sociedade, trazer um retorno, de fato, para a sociedade. Agora, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês como é as duas atividades, as três atividades, né? A atividade avaliativa, que é o texto, e os 2 fóruns. Aí, eu vou finalizar a gravação e a gente vai para o chat e tira algumas dúvidas com relação a essas atividades ou algum material vocês verem que foi necessário. Se eu puder eu responder logo, eu já respondo, ok? Bora lá, antes de finalizar a gravação. Eu coloquei uma atividade avaliativa, que é um texto, criação de um texto, e 2 fóruns. Vejam só, quando a gente inicia uma disciplina, o ideal é o quê? A gente olha logo as datas de início e fim, como vocês têm no CIGA. Qual é a data que está próxima de ser finalizada?
é o texto avaliativo, a criação do texto sobre vida e obra de Geoffrey de Mazetier. Quase não sai, Geoffrey de Mazetier. Os fóruns, eles ficaram para o início de dezembro, se eu não me engano, o primeiro fórum até o dia 10 de dezembro, o segundo até o dia 12. Só que é o seguinte, se der tempo, hoje ainda, antes da meia-noite, eu vou ampliar o prazo de entrega da atividade avaliativa, que é o texto, né, Vida e Obra de Geoffrey de Mazetier, para o dia 15 de dezembro. Então, aquela data que finaliza dia 26 de novembro vai ser ampliada para dezembro. E aí fica Fórum 1, dia 10, Fórum 2, dia 12, se eu não me engano, e entrega do texto dia 15 de dezembro, até às 23 horas e 59 minutos. A atividade avaliativa é o seguinte, até uma das colegas de vocês me procurou hoje via e-mail, eu respondi antes de começar a aula. A atividade avaliativa, essa atividade que é o texto, que é a criação de um texto, Vida e Obra de Geoffrey de Mazetier, não tem material em anexo que eu enviei. Por que eu estou fazendo isso? Seria muito fácil se eu enviasse os materiais que eu tenho que fala sobre ele. Porque o que ia acontecer? Lá eu coloquei instruções, inclusive eu enviei até para todos os tutores de todos os polos. Instruções de como avaliar o texto. Inclusive, uma parte das instruções estão com vocês. Quantidade limite de palavras, de 800 a 1.000. Dá em torno de 2 páginas, no máximo 3. Não, isso porque, assim, já está contando. Se eu colocar, eu já deixei num ponto para vocês só inserirem o texto. Escreve o texto lá. Já tem um espaço. Tem o cabeçalho, vocês colocam o nome de vocês no lugar que tem lá. E no final tem referências. Por que eu estou falando isso? Se eu insiro em anexo os materiais, boa parte vai copia e cola, joga na atividade lá avaliativa do anexo e envia. E o que eu quero dessa disciplina, não só dessa, mas todos os outros professores, durante esse curso, querem que vocês aprendam, e principalmente aprendam a desenvolver. Quando eu falo que a leitura é importante, porque ela é importante, gente, até o fim da vida da gente. Vocês precisam de leitura para aprender a desenvolver um parágrafo. Professor, eu tô com dúvida numa palavra, eu vou lá no Google, vou lá no dicionário, procuro saber como que é a escrita, e vou para o trabalho e faço. Professor, eu tô com dúvida, eu encontrei esse material que achei interessante, você acha que pode ser usado isso? Envie para mim por e-mail. Tirar as dúvidas, gente, por e-mail, desde o dia 26 de outubro, que foi o primeiro dia de aula, que eu coloquei a estrutura lá, as atividades, que eu estou esperando vocês por e-mail. Porque vocês precisam entender que é preciso saber pesquisar também. Saber conhecer revista científica. Saber conhecer livro. Tem que saber pesquisar, gente, na internet. Não é só jogar Geoffrey de Mazetier ou Lazer e Geoffrey de Mazetier no Google. Não é assim. Esqueça o Wikipedia. O Wikipedia, gente, não funciona para nada. São datas completamente erradas. As fontes, não existem fontes confiáveis. A gente está trabalhando com uma graduação, pesquisa científica. Então, vamos começar a pensar em saber pesquisar. Não estou nem delimitando quantidade de texto, de materiais que vocês vão fazer, não. Vocês podem escrever esse texto com 2 artigos, ou 1 artigo, mas é desenvolver. É ler o artigo que tem um autor que publicou, ou os autores que publicaram, e que eles têm um material de apoio, porque eles compraram material de apoio. E aí você vai falar, segundo fulano de tal, no ano tal e página tal, Geoffrey de Mazetier nasceu na cidade tal, no ano tal, faleceu nesse ano tal, se casou com fulano de tal, ou só simplesmente se casou, se teve filho, uma ou outra que conheceu ele de forma muito, que vivenciou com ele, vai dizer se ele casou, se ele teve filho, qual foi a universidade que ele estudou.
O que foi que ele trabalhou? O que foi que ele pesquisou? O que é que ele veio fazer no Brasil? Ok? Então, é através da pesquisa, desse momento que vocês vão tirar, gente, durante todo esse prazo que eu vou dar para vocês, que eu vou ampliar, que vocês vão entender como se pesquisa e como se desenvolve esse trabalho que eu peço para vocês. Que é um trabalho, gente, simples, não é difícil, é ter tempo para pesquisar. E a partir das leituras, pesquisar, ler o material, fazer anotação se for preciso, para poder desenvolver o texto. Ok? Então, é delimitada essa quantidade de palavras, sim. Eu não vou ampliar isso, mas é essencial para vocês começarem a ter o domínio da escrita através da pesquisa e leitura que vocês fizeram. Porque as próximas disciplinas, um ou outro professor vai poder pedir um artigo científico, uma resenha crítica, algo mais ainda, né, um artigo, e vocês vão ter que fazer. E aí, como é que vai ficar a situação de vocês? Vocês vão precisar fazer isso. O TCC está chegando e é preciso leitura. Por que eu falo? Aproveitem cada disciplina de vocês, aproveitem os tutores, que são os professores tutores de cada polo, aproveitem os professores das disciplinas para vocês entenderem que é preciso esse tempo com as orientações para tirar todas as dúvidas, ok? Todas as dúvidas podem ser tiradas quando a gente procura um professor. Quando a gente procura pesquisar, professor, eu pesquisei, eu encontrei esse artigo nessa revista. Eu achei interessante porque o autor fala sobre o Joffre dessa forma. Eu posso utilizar? Eu vou lá, vou dar uma olhada. Professor, eu escrevi o texto, olha aqui para mim, corrija aqui para mim, veja se a estrutura está ok, se o parágrafo está ok. A gente vai olhar. Eu não vou poder dar nota, mas eu vou olhar, eu vou corrigir. Então, gente, é procurar o professor, é pesquisar, porque se não pesquisar, não vai conseguir desenvolver esse trabalho, e muito menos demais, os futuros que vão ser colocados para vocês. Então, é preciso pesquisar. Com relação aos dois fóruns, o primeiro fórum, eu faço uma relação do atual modelo, né, de trabalho que eu cito, que é os digital influencers, né, e com relação de trabalho, se isso é trabalho, né, e eu peço a opinião de vocês. Quando eu falo que eu peço a opinião de vocês, inclusive lá nos fóruns, houve alguns comentários lá e eu até consegui extrair o melhor possível de muitos, realmente teve trabalhos muito bons. Mas eu pedi para alguns refazerem. Por que eu pedi para alguns refazerem a resposta? Porque, gente, não é somente a opinião, eu fundamentei com a teoria logo no início, eu citei de Masi lá no início. Então, não é somente a minha opinião, senso comum, é a minha opinião, mas com fundamento. Por que o material está lá disponível no SIGA? O que é lazer, o que é entretenimento, o que é tempo livre, o que é ócio. Tudo ali, gente, aqueles materiais são fundamentais para eu ampliar a minha noção do que é lazer, do que é a relação entre trabalho e lazer. E aí, a partir do momento em que eu estudo esses materiais, eu vou lá para os fóruns e eu vou desenvolver a minha fala. E aí eu vou conseguir fundamentar que os colegas de vocês fizeram muito bem. Muitos fizeram, realmente tem coisas muito boas ali. Mas olha só, a citação que um ou outro inclui não é obrigatório, mas você precisa saber fundamentar. E se caso cite algum autor, coloca a citação e coloca o ano e o nome dessa pessoa, coloca, gente, a referência embaixo, porque você tem que dar direito ao autor. Você coloca a sua opinião fundamentada, cita se for o caso, mas coloca a referência embaixo, porque é direito do autor, a gente está falando de trabalho acadêmico. Okay? Então, é uma opinião no Fórum 1, mas que ela tenha fundamento. E todo o material que eu incluí para vocês, até, se eu não me engano, a aula 9, só falta uma aula. Até a aula 9, que é teoria, vocês poderão estudar para desenvolver esse Fórum 1 e o Fórum 2. Aí, com a questão do Fórum 2, eu coloquei um resumo, um artigo e um livro. O livro, gente, a gente vai lá no sumário e procura
qual ou quais os capítulos eu acho essencial que está associado ao fórum. Eu não pedi para vocês lerem aquelas páginas, 240, sei lá. Lê depois. Veja no sumário qual é o capítulo que vai me auxiliar à resposta. E aí eu leio o artigo, eu leio o resumo porque o resumo que é pequeno, eu leio um capítulo ou outro do livro e vou lá no fórum, gente, e eu vou colocar a minha resposta com fundamento, porque eu cito a Constituição Federal e o artigo. E aí eu vou fundamentar, melhor ainda. Então, esses dois fóruns, gente, não é somente a opinião, é uma opinião de cada um, mas que tenha fundamento com base na teoria que está sendo disponibilizada para vocês, ok? E a atividade avaliativa é pesquisa, é saber pesquisar e saber encontrar os melhores textos, porque, gente, tem uma infinidade na internet de materiais sobre Dumas Dier. Inclusive, vocês poderão até colocar, olhar um documentário, algo sobre a vida dele. Me procurar, professora, eu não sei referenciar documentário, me procura que eu coloco a referência. Lá na ficha de avaliação, onde vocês vão inserir o texto, eu coloquei, se eu não me engano, a referência, o modelo, né, de artigo e de livro, de capítulo. Me peça que a professora, encontrei só um capítulo de um livro. Eu coloco o modelo, vocês vão organizar. Um documentário, um vídeo no YouTube, né, alguma coisa que vocês encontraram sobre o Dumas Dier, eu ajudo vocês. É dessa forma que se faz o ensino-aprendizagem. É essa troca, mas eu preciso, gente, saber o que vocês estão fazendo, o que vocês estão desenvolvendo, para me olhar e ver se está certo ou se está errado, e o que precisa ser melhorado. Ok? Então, atividade avaliativa, vou ampliar o prazo até o dia 15 de dezembro, até as 23 horas e 59 minutos. Não vai ser mais dia 26 de novembro, vou mudar. E os dois fóruns a partir de agora, gente, começar a rever os materiais que eu enviei para poder desenvolver um fórum bom, uma resposta adequada para os tutores ajudarem na interação. Porque, gente, eu estou vendo ali que tem muita coisa que precisa ser mudada. Que precisa rever, não é só opinião, senso comum, gente. Eu acho, não é assim. É fundamentar de fato, mas para isso a gente precisa de leitura, ok? Eu vou finalizar aqui a gravação e a gente vai para o chat tirar dúvidas. E se alguém tiver mais dúvidas com relação às atividades, e a gente conversa, ok? Eu vou já finalizar aqui, porque deve estar o tempo se esgotando já.